Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Celebramos hoje o dia de São Januário, este mártir napolitano, aliás, não só um, né? São outros mártires com ele. Enfim, mas aqui até hoje, e todo ano, até 3 vezes no ano, tem o seu sangue liquefeito, fervente, diante dos olhos de toda uma multidão. Não esquecer que Francisco esteve aí agora, uma visita recente, em dia que não é costume. Um dia que não é costume acontecer um milagre. Ele não foi lá em dia que acontece milagre. Um dia ou outro, alguns qualquer. E é claro, lá, imagina, Nápoles e o sangue de São Genaro, Não se pode, impossível. Então, claro, uma cerimônia, trouxeram para ele a âmbula com o sangue do mártir. E ali se liquefez. Tinha acontecido já uma vez na mão de um romano pontífice. Claro que muitos pontífices visitam e acontece de se lhes apresentar sempre a âmbula com o sangue do santo para a veneração, enfim, né? É normal entre nós católicos. Mas só de um, antes de Francisco, tinha liquefeito. Parece que um santo pontífice. E agora aqui, diante de Francisco também liquefaz. Mas a meio. Não foi toda a âmbula, a meio. Uma parte continuou sólida, preta, feia, e a outra parte... Francisco fez um comentário dizendo que não estava em toda a graça. Não estava em toda a graça com o Januário. Na verdade, não está em toda a graça com Deus. Não está em graça com Deus. Essa que é a verdade. Percebeu bem o recado. Brincou, esquerçou. Diz o italiano, desculpa. É o italiano que diz assim, né? Esquerço. Mas brincou com o milagre. Mas era uma advertência. Mais uma advertência que Deus lhe fazia. Não passará ao largo. Aliás, o mundo passa ao largo dos milagres. Tá? O mundo passa ao largo dos milagres. E todo dia, em toda a vida, e a gente passa ao largo dos milagres. Tá? Deus não existe, não fez nada, não acontece nada. Passa ao largo. A humanidade passa ao largo dos milagres sem perceber que ali Deus lhe fala e o chama. Queridos, eu diria assim, num resumo, e o milagre não terá fim, porque o milagre é a presença de Deus, e a presença de Deus estará sempre conosco, sempre conosco. O céu nunca se fechará, Deus sempre estará conosco. E, aliás, quanto pior for o momento, maior é a presença. Maiores os milagres, mais belos, mais profundos. E os milagres da alma. Os mais belos milagres são de alma. E da sua conversão, da conversão de grandes pecadores. São os mais belos milagres. Com certeza. Os milagres da inteligência, quando Deus ilumina o nosso pobre saber com o saber divino. Da ciência, quando Ele nos faz ver para além das mais simples aparências. Milagres constantes na nossa vida. Os milagres, queria resumir, então digo agora, ameacei, não disse, digo agora um resumo, enfim, né? Digo agora um resumo. É claro, tudo é milagre, já não é meu, tudo é milagre. Somos um universo, a nossa vida, nós
somos um grande milagre divino. Somos um grande milagre. Mas nos opomos a isso. Estamos constantemente nos opondo, desfazendo, ridicularizando, não dando importância, não levando em conta, não lendo, não aprendendo, não nos deixando guiar pelo grande milagre da vida. Grande milagre da vida. Grande milagre da história. Por isso, queridos, virá logo. Já está. Também isso sempre fez parte. E se diz que o grande castigo que vai se abater sobre nós é produto das nossas próprias mãos, né? E no sentido que nós estamos vendo hoje, tem lógica. Porque o sentido, o castigo, é realmente a força malévola que nós e Lúcifer colocamos contra o milagre de Deus. O milagre da vida, da graça. Então, é uma violência. Sim, é uma violência. Mas é que hoje, talvez como jamais, lembro que o martírio é uma morte violenta, São Januário, seus companheiros morreram violentamente. E, sabem, hoje nós assistimos uma violência, e uma violência contra a fé, contra a vida, como talvez jamais, talvez nem no tempo dos pagãos, antes do Cristo, daqueles que não tinham sequer recebido notícias do Cristo. Não precisamos pegar só os ímpios lá, europeus, aqui os nossos índios das Américas, com grande violência, sacrificavam aos seus demônios, até pessoas e crianças. Né? Mas então, a violência campeia. Mas hoje parece que, como nunca, é com uma crueldade, é com uma maldade. Eu sempre digo, queridos, que isto é assim, porque o intento do demônio é justamente que no meio de grandes padecimentos, a humanidade se revolte contra Deus e blasfeme contra Deus e contra o milagre da vida, o milagre do amor divino que nos socorre. E blasfemando, condene-se. Vá ao inferno. Essa é a luta, essa grande luta de Lúcifer, de Satanás. Essa é a grande luta. Mas os sofrimentos hoje realmente são inauditos. Parece que nunca jamais se ouviu falar em tão grandes sofrimentos. Mas eu queria, sobretudo, só para lembrar os sofrimentos que virão. O sofrimento da perda dos bens. Vamos começar por aí. Perda de emprego, isso tudo já acontece. A perda de emprego, mas será em massa. A perda do emprego, dos meios de sobrevivência. A perda das grandes firmas, já estão tudo nas mãos de bancos, hein? As firmas, até as menores, já estão tudo nas mãos de banco. Tu vê um empresário que pensa, rico, coisa nenhuma. Já está tudo hipotecado. Já está. E não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Não lhe pertence mais nada, é tudo dos bancos. Está tudo
tudo em dívida. E não tem como pagar. Não tem como pagar. Não tem, não tem, não tem. Perda dos bens. Breve virá a fome, a assoladora, a fome, matando. Matando. Ontem ainda havia a visão de um profeta. De uma mãe que vê morrendo em inanição, depois morre ela mesma. É a humanidade, com certeza. É a humanidade que passará fome, grande padecimento de fome. Aqui no Brasil estamos em seca, em tantos lugares, de novo. De novo. E virá a fome. Virá uma grande e desoladora fome, com certeza. O homem não tem fome de Deus, precisa sentir fome no estômago, para ver se acorda de Deus. Se acorda de Deus. Virá depois ainda também forte os cataclismos, vulcões, super vulcões. Aqui no Brasil ainda, hein? Aqui no Brasil, o super vulcão, está prometido. Já sabemos, já identificamos em São Paulo. Ali embaixo de São Paulo tem um super vulcão. E maremotos. Olha a costa brasileira. Olha a costa brasileira. Todas as cidades grandes delas, no Brasil, que temos nas costas. Na costa, grandes maremotos. Engoliram tudo. Engoliram tudo. Todo. O Belo Rio. A cidade maravilhosa. Em todo mundo. Todo mundo. Não é só aqui. Tudo isso aí, todo mundo. As doenças. Já tantas criadas pelo homem, em laboratório. As pestes vão se abater violentamente para fazer sofrer o homem. Como já disse. Virão as pestes, as doenças, incuráveis, desconhecidas, antigas com nova roupagem, novos vírus, produzidas pela maldade humana. E virá ainda o castigo da guerra. Já está aí. Tolhendo vidas. Movendo os povos. Um grande massacre sobre toda a humanidade. Quem não perderá? Quem não perderá no meio de tudo isto os seus amados? E não sentir-se-á ele mesmo ameaçado? Não padecerá ele mesmo de tão grandes seus sofrimentos? Fome, sede? A água também, hein? A água também nos faltará. Até, enfim, a perseguição. Sobretudo a perseguição aos cristãos católicos, aqueles que guardam a verdadeira fé. Já vemos aí, sendo perseguidos, infligidos a eles morte crudelíssima. Morte crudelíssima. É preciso que os cristãos, os fiéis, os verdadeiros católicos, morram em meio a grandes tormentos, a ver se quebranta-lhes a fé, a ver se lhes destrói a confiança em Deus, a ver se apaga no coração deles a chama da esperança, do grande milagre divino, que será a união do céu e da terra, no retorno de Jesus nosso Senhor. Virá esta grande perseguição. Mas aí em tudo isso, queridos, obrará Deus.
desde o mais íntimo das almas, até os sinais mais evidentes da natureza e externos. Não tanto para salvar a matéria, o corpo, a vida deste Elma, mas sobretudo para realmente fazer o grande milagre da salvação, o grande milagre da salvação. Se não fosse por milagre, não nos salvaríamos, queridos. Se não fosse por um verdadeiro milagre de Deus, ninguém se salvaria. Vendo a dureza da nossa serviço, ninguém se salvaria. Ninguém. Esse é o grande, grande milagre. E é este que nós esperamos. Sobretudo, sim, com certeza, Deus há de... E só Deus, de todas essas desgraças, há de salvar um resto de povo fiel. Sim, com certeza. Que fique aí, preparando, esperando, desejando, rezando, obrando, trabalhando para o retorno glorioso do Senhor. Sim, restará a igreja, a Santa Igreja Católica, restará até o fim. A verdadeira Igreja de Cristo restará até o fim. Mas o grande, magnífico milagre há de ser a salvação. A salvação de muitos, a salvação das multidões, a salvação da maciça maioria desta pobre humanidade, que tanto sofre, que tanto se opõe à obra da misericórdia, à obra da salvação. Será salva como que contra a própria vontade. Será salva como que por violência da graça. Será salva como que por imposição da bondade divina. Mas se alegrará. Então se alegrará imensamente. E será grata eternamente, porque Deus venceu. O seu amor venceu tudo aquilo que de ignorância, de falta de fé, de violência, nós temos movido contra ele. Contra o grande milagre da salvação que ele tem querido operar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-nos o vobiscum. Et cum Spiritu tu. Oremos. Iustorum anime immano Dei sunta, et non tange tirus a tormento malitie, visi sunt oculis incipientium mori, ili aute insunta in pace. Alleluia.